Oi pessoal, Mãe Beth da Casa de Caridade Filhos da Umbanda. Hoje eu vou estar respondendo duas perguntas sobre cremação e sobre gestantes na Umbanda. Sobre o tema cremação, eu, nos meus anos de Umbanda, eu nunca tive nenhuma orientação contrária nem favorável das minhas entidades e também de nenhuma entidade de outras casas que eu trabalhei, tá? Então, vou então dar a minha opinião baseada aí também no entendimento que se não existe uma orientação, entende-se que a gente pratica o nosso livre-arbítrio, né? Então todos nós sabemos que nós temos o nosso livre-arbítrio, isso significa que nós tomamos as decisões sobre a nossa vida e sobre a nossa morte, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você é a favor? O que acontece se nós formos cremados? Acontece o que vai acontecer da mesma forma se você for enterrado. Então, assim, se você tem a consciência de que você tem um desprendimento, de quando você desencarnar, você realmente vai se desgrudar do seu corpo físico e você vai, seja lá para onde você tenha que ir. Tanto faz se você for cremado ou se você for enterrado. Porque se você não tiver este desprendimento, principalmente das coisas materiais, o que vai acontecer? Você vai sentir o fogo queimando o seu corpo da mesma forma que você vai sentir o bicho comendo o seu corpo se você for enterrado. Então, eu acredito que esta decisão, ela tem que partir da própria pessoa, bem como a doação de órgãos. Então, isso não atrapalha em nada o que a gente vai viver na espiritualidade. O que nós vamos viver na espiritualidade após o nosso desencarne vai ter total consciência do que a gente acredita e daquilo que a gente viveu em terra. Então, a irmã Dulce, que é uma trabalhadora minha, diz sempre o seguinte: não importa como o homem morre, importa como ele viveu. Então, a nossa vida no espírito vai depender muito do como é que a gente viveu na Terra. Então, se eu vou ser doadora de órgãos, se eu vou ser enterrada, se eu vou ser cremada, isso não vai ter nenhuma ligação com o nosso espírito, desde que a gente consiga se desconectar desta forma. Agora, eu não tenho essa certeza, eu não sei o que vai acontecer, eu tenho medo. Então aí você tem que deixar aí como é que você quer que faça, né? Eu sempre brinco com os meus amigos assim, né? Eu por mim não teria velório, mas a gente sabe que também tem que ter velório. É obrigatório o corpo ser velado, porque aquele momento de oração ele é importante para ajudar o desligamento dos corpos. Mas eu sempre brinco que, se possível, eu não queria ser velada, né? Porque eu acho muito ruim aquela coisa no caixão, aquelas flores, aquela posição. Eu com esse nariz enorme que eu tenho, né? Vou ficar com o nariz para cima, vai ficar uma coisa bem feia, né? Mas assim, o velório ele é importante e obrigatório sim, até por lei. Agora, se você vai ser enterrado, se você vai ser cremado, se você é doador de órgãos ou não, essa responsabilidade ela é sua. Pelo menos eu nunca conheci nenhuma entidade, nenhum lugar que proibisse isso. Tudo bem? Segundo tema, sobre gestantes. Nas casas que eu trabalhei, também sobre a orientação das minhas entidades, as gestantes trabalham, no meu caso, trabalhei até o 4º mês de gestação, depois não trabalhamos mais, mas se a médium ela já tem uma gravidez, de repente, de risco logo no começo, ela também já é afastada dos trabalhos, então nem todas as médiums conseguem ficar até o 4º mês de gestação trabalhando. Após o 4º mês, a médium ela é afastada e ela só retorna às atividades depois de passado também o seu resguardo após o parto. Então isso demora de 4 a 6 meses, então quer dizer que essa médium ela fica aí afastada por quase 1 ano, né? De preferência também depois que ela conseguiu tirar a criança do peito ou ficar mais livre aí para suas atividades, que não vá atrapalhar
a sua amamentação, né, a amamentação do seu filho. Isso é como a nossa casa trabalha e algumas casas que eu trabalhei também. Mas eu conheço terreiros que as gestantes trabalham normalmente, até ter o bebê sem nenhum problema. Então, isso vai muito de casa para casa. Tá? Então, eu sempre aqui tomo cuidado de passar informações para vocês que não agrida ninguém que esteja me assistindo. Então, você verifique como é que na sua casa se trabalha. Eu estou dizendo como é que na minha casa se trabalha e como se trabalhava nas casas que eu trabalhei. Então, você tem que pedir a orientação aí para o seu dirigente, entender como é que é feito o trabalho, né? Mas para nós é assim, é até 4 meses, desde que não tenha nenhum problema. Tudo bem, gente? Obrigado mais uma vez aí pelas perguntas e até a próxima.